Eu procuro comprar barato. Então, acho que o jogo, na minha opinião, eu trabalho sozinha. Então, eu falo que eu sou uma analista preguiçosa. Então, conceitualmente, eu sempre tento entrar numa ação que tenha condições de pelo menos dobrar ou triplicar na minha mão. Porque se eu tiver que ficar trocando a cada 15% que eu ganho no papel, então entra para ganhar 15%, aí sai, começa a procurar outro, você acaba não conseguindo olhar com profundidade nada. Então, para você entrar numa coisa que tem possibilidade de dobrar ou triplicar, ou você vai entrar numa NVIDIA, né, que é uma ação X do futuro, aceitar que vai sempre ter alguém que vai pagar mais caro do que você já pagou caro, ou você vai comprar as coisas que ninguém gosta. Então, no final das contas, é simplesmente porque eu acho que a grande forma de ser defensivo é comprando barato. Então, acaba que corresponde a estar olhando o que ninguém gosta. Acho que um pouco do contrário é isso, né? Bem velho e veste, né? É que muitas vezes o barato tem que ter muito cuidado, né? Quando vai comprar barato, porque muitas vezes o barato pode sair caro. O que você tenta analisar para juntar não só uma empresa barata, como uma empresa de qualidade que eventualmente só esteja no momento ruim e que isso vai mudar? Tem alguns atributos que você olha? Eu acho que a gente sempre tem que olhar e falar, é um risco que eu corro, tá? Então, se eu disser, eu tento mitigar, e acho que essa é a sua pergunta, mas é um risco que eu corro e eventualmente eu vou comprar uma coisa ruim. Então, o que eu tento fazer? Como é que eu faço assim? O barato, é claro, você olha múltiplo, você olha o quanto a ação caiu, e aí você faz conta, né? Acho que assim, a graça, e até eu tenho certeza que vão perguntar, né? A gente está num momento aqui ambipar, e a graça é como é que eu consegui segurar, e é fazendo conta. Mas, por conceito, você tem que olhar e falar assim, ok, o que poderia ser uma sinalização de que a empresa não é tão ruim quanto o mercado tenta fazer acreditar? Primeiro, assim, a empresa é madura ou ela passa por uma fase transitória? Qual a diferença entre essa fase transitória, no caso da Ambipar, fazendo muita aquisição, no caso da Simpar, com muita dívida, no caso da Três Tentos, que eu sei que é um papel que vai perguntar, ela está com margens menores. Então, o que me faz acreditar que essa fase é transitória e não permanente? Acho que isso é um pouco. Outro pouco é qual a qualidade do cliente dela. Então, o cliente dela é um cliente bom, então volta para a Ambipar, volta para a Simpar. Os clientes dela são as maiores, mais importantes e mais exigentes empresas do Brasil. Então, se esses caras aceitam trabalhar com eles, é porque esses caras conseguem entregar. Então, essa é uma outra sinalização. Aí você vai olhar management, você vai olhar como é que é o negócio da empresa, você vai olhar mercado. Então, assim, quão competitivo é o negócio que a empresa atua. Até que ponto é oceano azul, oceano vermelho? Aí você fala assim, mas logística é um negócio bem oceano vermelho. O cara tá competindo com o tiozão que dirige o próprio caminhão. Só que essas... Eu não posso dizer pseudo, mas esses oceanos vermelhos ditos, assim, teoricamente, quando você olha, você vira e fala assim, existe alguma coisa que faz com que para essa empresa isso não seja um oceano vermelho? Então, a ideia é sempre você navegar onde parece mais borderline do que onde é claro, tipo, Raia. Uhum. Ninguém tem dúvida de que Raia é melhor, Raia entrega melhor. Todo mundo quer uma Drogazil ou uma Droga Raia perto de casa, porque de madrugada vai ter o remédio que você precisa. Então, todos os atributos de qualidade estão lá e o preço que merece essa qualidade também está lá. Acho que conceitualmente é isso. Mas você sempre olhou para esse tipo de papel, Elo, desde o começo, assim? Uma vez um amigo meu me respondeu a uma pergunta que era: qual é o gestor que todo alocador quer alocar? Aí ele virou e falou assim: é o gestor que está confortável com o tipo de coisa que ele faz. Eu só sei fazer isso, tá? Se você virar e pedir para mim uma carteira com melhores empresas da Bolsa, não sei fazer. Eu sei fazer com Vol é Vida, empresas com potencial de dobrar, triplicar. Eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, eu tenho bastante conforto. E a ideia sempre foi buscar uma carteira em que as coisas vão dar certo e errado. Então, sempre quebro. Todo ano quebro uma empresa na minha mão. Às vezes eu tenho bastante hater na rede social. Eu vejo os haters zoando e falo, gente, tipo, todo mundo sabe que é assim. Mas a ideia é um portfólio em que algumas coisas vão dar errado, mas uma ou outra coisa pode dar muito certo. Então, assim, eu preciso que uma ação dê muito certo por ano para ter um fundo com esse histórico aí de, sei lá, quase 30% ao ano desde o começo. E você, Glatt?
Bom, a gente tem uma estratégia que é considerada value investing, né, há bastante tempo já. Na verdade, assim, o veículo principal, ele começou como um clube lá em 2003, então tem uma estratégia que tem mais de 20 anos já, né, que é baseada aí numa carteira entre 10 e 15 ações, né, agora ela tem um pouco mais, tem uns 17, 18 nomes, né, sempre olhando um horizonte de investimento de 2 a 3 anos, né, um prazo mais longo, né, e aí sempre olhando as melhores, o que a gente costuma dizer lá, as melhores relações risco-retorno. Então, não necessariamente são aquelas que vão ter os maiores upsides, mas a melhor combinação entre elas, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, é óbvio que a gente também, como a gente olha um universo maior de empresas também do que a média do mercado, a gente acaba olhando cases também, né? Como ela comentou, assim, empresas, né, que nem sempre são queridinhas, né, elas têm algum issue, alguma dificuldade, ou uma dívida mais alta, uma alavancagem mais alta, mas são empresas em que a gente acha um retorno mais adequado, né, ou um retorno maior, né, um upside maior, né, dado que se a empresa ela melhorar, né, e ela voltar para a situação normal dela, ela provavelmente vai ter uma precificação melhor, né. Acho que é olhar essas melhores relações com o retorno, olhando sempre essa estratégia de valor, vamos dizer assim. E pelo que vocês dois falaram, assim, parece que vocês buscam aquelas empresas que talvez vão retornar à média, vamos supor. Então, historicamente, uma empresa que tem uma margem de 15% e eventualmente está com uma margem de 10%, qual o potencial se ela voltar a ter essa margem de 15%? Talvez eu não acredito no retorno à média. Tenha sido de margem, você disse? Esse conceito do retorno à média, eu não acredito nele. Então, tem muito mais a ver com... Ok, a margem está baixa, mas não é que ela retorna à média porque ela retorna à média. Então, tipo, o valuation está ruim, não é que ele retorna à média. O valuation de Ambev, ele foi sempre caro porque a empresa sempre entregou um crescimento de EBITDA de 15% ao ano. Só que aí ela ganhou um market share gigante, tipo 72% do market share de cervejas Brasil, que é o principal mercado. Isso não é sustentável acreditar que vai continuar crescendo via aumento de EBITDA, sei lá, receita crescendo 15%, receita crescendo 10%, EBITDA crescendo 15%. Então, para receita crescer 10%, o volume tem que crescer 7%. E aí, então o que aconteceu? Só que o mercado ficou errado há muito tempo e aí caiu o valuation e hoje ela negocia com valuation barato que faz jus ao resultado que ela entrega e tá tudo bem. Mas não retorno à média. Alguma coisa que pode acontecer, que tem uma probabilidade razoável de acontecer, porque no caso da Três Tentos, porque ela acabou de abrir uma fábrica no Mato Grosso e ela está se organizando com a logística, isso tem penalizado. E com o tempo eles vão conseguir equacionar, porque eles estão melhorando. Eles tiveram que contratar um monte de logística, tipo, errada, assim, sabe? Às pressas. Então, menos retorno à média. E muito mais alguma coisa que pode acontecer que vai fazer o retorno. Entendi. No final... No final ele volta. Mas ele não volta porque tem que voltar. Porque tem... Ou talvez, acho que em muitos casos, assim, o mercado trata isso com conservadorismo, vamos dizer assim. E a gente acaba tendo uma filosofia que acredita mais na empresa, né? Que ela vai entregar no médio e longo prazo. E aí, um momento, o mercado acaba precificando isso, né? E como é que vocês trabalham para encontrar essas teses, assim? É simplesmente, tá olhando o que o mercado... Como é que olha o que o mercado não quer olhar? Como é que chega numa tese primeiro, dessa? eu acho que a gente, assim, eu costumo dizer lá, que eu até estava dizendo outro dia isso. O mercado olha o que eu chamo de Magnificent 20 no Brasil. Tem 20 empresas que o mercado olha com mais detalhe por causa da liquidez, porque acha que as empresas vão ser melhores, enfim. E que são, né, os campeões ou, sei lá, as melhores empresas nos setores onde elas atuam e se foca basicamente nesses 20, 30 nomes. A gente aqui olha um universo de, sei lá, eu diria que a gente olha entre 100 e 150 empresas, né? Lá na equipe, na GTI, a gente tem 7 pessoas que olham, né, entre gestores e analistas, enfim. Então, a gente consegue ter uma profundidade maior para olhar todas essas empresas, né? Então, assim, aí dentro dessas 150 a gente consegue garimpar coisas melhores, né? Empresas que têm né? ou vantagens competitivas melhores, ou né? Posicionamentos melhores em seus mercados, mas tem uma capitalização de mercado menor, né? Ou tem uma dificuldade passageira, como a Elo falou agora, enfim. E aí a gente consegue mapear melhor essas situações e consegue ter uma agilidade maior para estar, né, ou entrando e saindo dessas posições aí ao longo do tempo, né?
Não, e até tem uma curiosidade, é que eu também olho as Magníficas, como é que é isso? Magnificent 20. Essas aí, para short, né? Porque assim, o que acontece é que elas são precificadas para nada dar errado. E aí, qualquer coisinha que dê errado... Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu até comprei um tiquinho de Vivara, que é um papel que, tipo, nossa, você tem Vivara na sua carteira, porque realmente não combina comigo. Mas por quê? Porque o controlador falou X, que ele ia olhar outros mercados. Aí você tem um monte de concorrentes que estão olhando outros mercados. A gente pode falar da Farm, por exemplo, que está voando, e a Vivara poderia ocupar esse espaço. Aí o mercado entrou em pânico porque não pode fazer nada diferente. Por quê? Porque estava precificado para não fazer nada diferente. Então, qualquer coisinha que envolve assumir um risco, o mercado entra em pânico. Então, assim, essas coisas são muito legais. Porque aí você olha e fala assim, o que eu quero? Eu quero as feias, as fedidas, o controlador é isso, é doido, é bandido. Aí a pessoa fala assim, legal. Aí, outro lugar que você olha, empresas com maior percentual do free float shorteado. Por quê? Porque ninguém gosta. Aí você olha assim, múltiplo baixo, percentual do free float shorteado, vou começar por aqui. Mas às vezes vocês perguntaram como é que chega, às vezes é um amigo que vira e fala assim, Elô, comprei um papel que é a sua cara. Eu falo, já me conta tudo. Então assim, e às vezes assim, e com a vantagem que eu acabo sendo uma pessoa pública, eu sou muito exposta, então as pessoas sabem como eu penso. Eu falo, assim, partem A, B, C, D e E. Aí o outro papel tem o A, B, C e o D. Elô, é a sua cara, porque às vezes tem o E, às vezes não tem, mas às vezes tem o F, o G e H que são vantajosos também. Importante, assim, é pagar barato. Mas é até, assim, não é uma estratégia fácil, né, no final do dia. Porque se tem muita gente short no papel, é porque... E assim, são muitas pessoas inteligentes fazendo conta, tentando entender. É difícil, às vezes, você peitar o mercado contra algo que é consensual, né? Então, sei lá, você deu alguns exemplos de empresas que têm o float muito shorteado. Isso significa que existe uma expectativa muito ruim que pode até se concretizar, né? Então, é difícil você tomar essas decisões que são muito diferentes ao que o mercado acredita no final do dia, né? E não basta ser contrarian, né? Tem que estar certo, acertar. Tem que estar certo na tese contrarian, né? Porque ser contrarian por ser contrarian, não tá no mercado para ganhar dinheiro no fim do dia, né? Olha a Ambipar, né? Que é a exceção que prova que não tem regra. Mas olha a Ambipar. A Ambipar subiu isso tudo e nem soltou o resultado. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A Ambipar foi lá e subiu isso tudo. Tudo bem que não é um bom caso, né? Mas se você for olhar, eu acho que assim, no final das contas, quando você pergunta, assim, eu gosto muito de conversar com quem tá short no meu papel. Então, se você tá ouvindo aí, tá short na minha carteira, pode me mandar uma mensagem lá no Twitter, falar, Elô, eu queria trocar uma ideia, eu troco. Porque, e aí você tem que ver quão robusta é a tese short do cara. Eu não gosto porque o controlador é isso. Beleza, é isso tudo que você tem para me oferecer? Tá bom, beleza, obrigado. Vou te explicar por que eu não estaria short no papel se eu fosse você. E você acaba tendo essa informação, porque às vezes o cara tem uma tese mais robusta mesmo. E já teve conversa com short que eu virei e falei assim, tá bom, vou zerar meu long. E eu aviso, né, porque pela amizade, zerei o long, primeiro aviso, né, depois eu zero. Mas é isso, a gente tem que entender. Você comentou quando você estava falando inicialmente aí, antes da gente entrar nas teses aí que o pessoal está querendo, eu acho que você também está querendo saber o que eles estão achando de temporada de resultado, né? O que já deu muito certo e o que já deu errado também? De, tipo, alguma coisa que vocês estavam olhando ali que era uma tese contrarian que deu certo e outra que deu errado. Nossa, tantas deram errado, mas vamos lá, igual, deu muito certo 300, porque eu comprei muita ação a R$7, e deu muito errado a AgroGalaxy, porque ela não tinha aquilo que faz a 300 ser tão hot. Então ela não tinha aquela marca, aquela confiança do cliente, ela não tinha aquele ecossistema, né? Porque quando deu ruim, né, o preço de insumo caiu, acabou, assim, a AgroGalaxy, eu até tenho um pouquinho ainda, tá? Porque acho que tá muito, muito barata, mas às vezes eu olho e falo, o que eu faço com ela? Mas assim, a 300, na hora que isso deu muito errado, ela tinha um negócio de indústria que sustenta o negócio. Então, assim, você olha e fala, são duas empresas concorrentes, iguais, atuam no mesmo setor de atuação, em alguns mercados, inclusive, competem pelos mesmos clientes. Com todo o respeito que a AgroGalaxy, por exemplo, e todas as outras nem vão para o Rio Grande do Sul, porque ninguém quer competir com a 300 lá, mas a 300 está indo para o resto do Brasil, e eu acho que esse é o caminho natural. E se esse é um business de winner takes most, claramente o winner é a 300.
Acho que no nosso caso, eu diria que acho que aqui deu certo é a Sanepar, e uma que a gente insistiu um pouco, mas que acabou saindo foi a Cogna. Cogna, acho que também o setor de educação acho que teve um de-rating bastante grande. Acho que a gente tem visto, acho que depois da Covid é um setor que mudou assim completamente tanto de estrutural, né, operacional, como da perspectiva, né? Elas vão se tornar provavelmente mais parecidas com empresas de tecnologia, né, do que até empresas de educação tradicional que a gente via, né? A gente já vê migrando aí uma boa parte do setor para o EAD, enfim, né, e tickets caindo, enfim, é um negócio que a gente não tem visto as empresas conseguirem se recuperar desse pós-Covid aí, né? E o preço das ações diz isso já, né? Estão bem perto aí do low, principalmente a Cogna, né? Setor difícil, né? Ah.